Você que quer saber quem é Jesus, talvez seja um evangelizador, alguém que precisa ensinar ou até mesmo defender quem é Jesus, se ele é mesmo filho de Deus, mas se vê sem argumentos teológicos, sem saber qual texto bíblico citar, fique comigo que é isso que eu vou explicar neste vídeo. Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo eu vou apresentar quais são as evidências bíblicas que comprovam a divindade de Jesus, como os evangelhos apresentam que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Qual a diferença teológica que existe dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, para o evangelho de João. E ao final eu vou lhe dar uma dica de como fortalecer a sua fé. Quais são as evidências bíblicas que comprovam a divindade de Jesus? Bom, que Jesus é verdadeiramente Deus, o Filho de Deus que se encarnou no meio de nós, esse é um grande pilar da nossa fé. Mas quais são os textos bíblicos que vão nos comprovar isso? Os milagres, sinais, prodígios de Jesus. Esses textos foram escritos pelos autores, em especial pelos evangelistas, para nos provar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, para revelar a sua glória, o seu poder. Quando nós falamos em glória na Bíblia, muitas vezes, muitos textos nós temos a glória do Pai, a glória do Filho. Não significa a fama, assim como nós, né? Uma pessoa glorificada aqui na terra tem fama. Não, não é nada disso. A glória de Deus, a glória de Jesus é quem Ele verdadeiramente é. Jesus, quando realizava os milagres, Ele não fazia isso para parecer milagreiro, mágico, que resolvia o problema das pessoas. Não. Ele realizava os milagres porque ele queria verdadeiramente demonstrar quem ele é, o seu poder, a sua glória. Por isso, os milagres, né? Todos os milagres desses textos, vocês podem utilizar para comprovar quem é Jesus. Veja bem, quando Jesus transforma água em vinho, ele não adiciona nada na água, ele não toca na água. Os milagres de Jesus acontecem através do poder da sua palavra. Então, ali está o seu poder, o seu milagre. Esse milagre, por exemplo, da transformação de água em vinho, que é o primeiro milagre de Jesus, é algo que me fascina muito, porque o ser humano não consegue fazer isso. Por exemplo, se eu falasse para essa lupa, transforme-se em ouro, que bom se ela se transformasse, mas não é assim, nós não conseguimos fazer isso. Hoje as indústrias conseguem transformar, misturando elementos em uma outra coisa, um outro objeto. Mas ela não consegue falar para um objeto e aquele objeto se transformar naquilo que eles querem. Porque se conseguisse, tudo ia ser transformado aí em barras de ouro para ter muito poder. Então não é assim que funciona, mas Jesus sim, Jesus tem esse poder, essa capacidade. E são nesses sinais que ele vai demonstrando o seu poder, a sua glória e vai levando a multidão, vai levando os discípulos a crer. E essa também é a intenção dos evangelistas. Quando nós lemos, nós somos levados a aumentar, a fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de saber qual é o milagre de Jesus que quando você lê, você fala, nossa, isso é muito, muito impactante, isso fortalece muito a minha fé. Foi quando Jesus transformou a água em vinho? São as curas de Jesus, quando ele cura um cego de nascença, ou é quando ele controla a natureza, anda sobre as águas, acalma a tempestade. Ou então quando ele ressuscita algum morto. Diga para mim, deixe aí nos comentários que eu quero ver quais são os milagres de Jesus que mais fortalecem a sua fé. Eu posso trazer um vídeo sobre esses textos. Os evangelhos também nos apresentam que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Essa é a nossa profissão de fé. Mas por que isso é importante? Veja bem, no início do cristianismo, nos primeiros séculos, houve uma grande heresia, que tem até nome, docetismo. Essa palavra docetismo vem do grego, que significa parecer. Então eles acreditavam que Jesus sim era o Filho de Deus que estava aqui na Terra, mas eles não acreditavam que ele tinha um corpo como o nosso, de sangue, e isso implicava em Jesus não ter sofrido na cruz. Essa foi uma grande heresia, ao qual a igreja teve que combater. Por isso, hoje nós professamos a nossa fé, que Jesus foi 100% homem
e 100% Deus. Isso é o que está lá na carta aos Filipenses, no nosso hino cristológico, que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, se esvaziou, não usou do seu direito, da sua divindade, obedecendo a Deus em tudo, fazendo a sua vontade, mesmo que tivesse que passar por uma dolorosa morte em cruz, porque ele se esvaziou de si, porque ele fez isso, nos amou até o fim, até o extremo, ao ponto de entregar a sua vida por nós. Deus o ressuscitou e colocou o seu nome acima de todos os nomes. Essa é uma grande verdade, verdade que nós encontramos na Bíblia. E essa grande heresia, então, foi combatida aí pela igreja e hoje nós professamos a nossa fé, que Jesus é 100% uma divindade que esteve no meio de nós e também 100% homem. Amém? Se o que eu estou falando está fazendo sentido, curte o vídeo aí que eu vou saber que você está me dando um amém e está gostando do conteúdo para que eu possa trazer novos conteúdos para você. Agora vamos compreender como os evangelhos nos apresentam essa verdade, que Jesus foi 100% Deus e 100% homem, porque existe um movimento, uma grande diferença entre os evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, para o evangelho de João, que difere aí 90% do conteúdo dos sinóticos, por isso que existe essa diferença. Vamos compreender que nos evangelhos sinóticos, Jesus, ele inicia Jesus de Nazaré, o ser humano, o histórico. E é no decorrer do texto que os evangelistas vão levando, o leitor ou a sua comunidade na época a compreender quem é Jesus. E é no momento da cruz que ele é professado o Filho de Deus. Vamos ver um texto bíblico que nos mostra isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54, no finalzinho vai estar assim: uma profissão de fé do centurião. De fato, este era Filho de Deus. Então, os evangelhos sinóticos, eles fazem esse movimento. Eles iniciam com Jesus de Nazaré, o ser humano, o histórico, e aos poucos eles vão revelando a divindade de Jesus, até que no final do evangelho é professada a fé que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Já no evangelho de João, se nós pegarmos o prólogo lá no capítulo 1, nós vamos ver que o evangelista João, que já tem em mãos os outros 3 evangelhos, porque o evangelho de João, que foi o último a ser escrito próximo ao ano 100 depois de Cristo, ele já tem em mãos os outros 3. Então ele compreende aquela teologia e decide fazer diferente. Ele inicia com Jesus, Deus, com a sua divindade, demonstrando quem era Jesus antes da criação do mundo, e no final ele vai colocar Jesus de Nazaré, o ser humano que aceita a cruz para provar o seu amor extremo pela humanidade. Então existe esse movimento contrário do evangelho sinóticos para o evangelho de João. Vamos ver como ele inicia então o evangelho, para ver essa diferença. Ele vai dizer assim no capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo pode estar na sua Bíblia como Logos ou a palavra. E no capítulo 1 ainda, no versículo 14, nós temos o ponto alto do prólogo, E ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, ou seja, quem ele é. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. O evangelista João, então, ele faz esse movimento contrário aos sinóticos. Ele inicia com Jesus como uma divindade e é na cruz que ele mostra Jesus de Nazaré, o ser humano que ama até o fim. Você conhecia esse movimento? É interessantíssimo fazer esse estudo bíblico para comparar esta diferença nos evangelhos. Se você gosta de conteúdos assim bem resumidos, de forma bem objetiva e não é inscrito no canal, corre se inscrever para não perder nenhum vídeo. Vamos para a dica de como fortalecer a sua fé. Como diz Santo Agostinho, ninguém ama o que não conhece. Se você quer conhecer quem é Jesus, quem é Deus, você precisa conhecer, ler, meditar, estudar a Bíblia. A Bíblia é a nossa maior fonte para conhecer a Deus. Aqui, todas as ações de Deus, de Jesus,
nos revela um pouco da sua glória, um pouco do seu caráter, do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua fidelidade. Então, quando nós lemos os textos bíblicos, nós aprendemos a conhecer ao Senhor. E assim, conhecendo a Deus, nós vamos amá-lo cada vez mais. A nossa fé vai se fortalecer. Veja bem, um pai, se ele não conhece o seu filho, se ele não tem experiências com o seu filho, ele não vai amar como uma mãe que está ali no dia a dia tendo experiências com o filho. Então, se nós queremos amar a Jesus, se nós queremos ter uma fé forte, firme, nós precisamos conhecê-lo. Nós temos muitas formas de conhecer a Jesus, mas a Bíblia, aqui está compilado quem ele é através daquilo que ele fez e falou. Por isso, leia a Bíblia, tire um tempinho do seu dia, leia um trechinho, uma perícope, um bloco de texto por dia, mas não fique distante da palavra de Deus. E conte comigo nesta caminhada da fé. Amém? Vou deixar na lateral aqui mais vídeos para você poder continuar conhecendo a Deus e fortalecendo a sua fé. Paz e bem!